Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, hoje veremos aqui diferenças dos aliens do Ben Prime com os aliens do Ben 10 Reboot. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom rapaziada, o vídeo é grande, tá aí, não tô sozinho, trouxe agora aqui o meu parceiro Daniel Leite pra me ajudar nessa explicação também. Então dá um salve pra nós, Daniel. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sou o Daniel Leite e vamos para mais um vídeo brabo do Luquizinho. Agradecer aí pelo convite, né, de participar de mais um vídeo aqui com ele. E vamos lá, né, um vídeo aí comparando os aliens do clássico versus os aliens do reboot. Bora pro vídeo! E pois é, né pessoal, a versão do reboot da franquia Ben 10 apresenta uma visão diferente, mais familiar, digamos assim, de vários aspectos apresentados ainda na série clássica, além de ideias e conceitos novos. Uma das características da série que sofreu uma repaginada foram as transformações. Apesar de os 10 aliens iniciais do reboot não corresponderem 100% das suas versões equivalentes da série clássica, são similares o suficiente para fazermos paralelos e comparar suas aparências, habilidades e fraquezas e também formas alternativas. Sendo assim, o vídeo de hoje vai abordar as semelhanças e diferença entre os aliens do reboot e seus equivalentes da série clássica. Então bora lá. E vamos começar pelo Chama, pessoal. Essa forma é bem parecida com seu equivalente do clássico. Assim como grande parte do estilo artístico do reboot, quando comparado ao clássico, o Chama é bem mais saturado em aspecto de coloração, ou vivo. Suas pedras em brasas são vermelhas e seu magma é laranja. Assim como o Chama da série original, ele é um alien que tem habilidades pirocinéticas, ou seja, ele manipula o fogo. Isso não muda muito em relação ao Chama do clássico, tirando uma habilidade que o Chama original não demonstrou, mas sim o Chama do reboot, que é justamente a infusão dos cristais do diamante com fogo. Isso foi demonstrado no episódio Ben 10.010, onde o diamante do Ben do reboot e o Chama do Ben 10.000 do reboot fazem um ataque combo. No caso do Chama do clássico, na verdade é bem possível que essa habilidade não esteja presente, já que os cristais retrosapiens do clássico já se mostraram imunes ao seu fogo. Em questão de fraquezas, eles também são bem parecidos, com suas dificuldades pairando principalmente sobre a possibilidade de causar o incêndio acidental e queimar objetos não intencionalmente com seu fogo. No entanto, ao contrário do Chama do clássico, o do reboot ele não demonstrou a capacidade de conseguir absorver o fogo, que exacerba sua fraqueza de poder causar incêndios não intencionais. Quanto ao planeta natal, a única diferença notável é que na versão do reboot, Pyros não é descrito simplesmente como um planeta, mas sim como uma estrela semelhante ao planeta. O que isso quer dizer em termos astronômicos é desconhecido. E bem, apesar de não termos um Chama supremo na série clássica, o reboot compensa e muito isso, trazendo não duas, não três, mas 4 versões alternativas do Chama. Agora que já estabelecemos o que há de comum e o que há de diferente entre o Chama do clássico e o Chama do reboot, vamos falar o que cada versão alternativa tem de especial. A primeira forma alternativa é o Chama omnitunado. É o Chama mais fundido com o DNA do choque rochoso, do choque rock. Esse Chama ele ganhou um mochila-jato ou jetpack que permite a ele voar em altas velocidades, presumivelmente se somando ao voo pirocinético que o Chama básico já tem. Sua principal mecânica nova é a eletrocinese, que é a manipulação da eletricidade que foi demonstrada em mais de uma ocasião. Sim, o Chama omnitunado retém os poderes de fogo em cima disso e ainda ganha poderes elétricos. Além disso, o Duncan Roleal da Meofiation já afirmou que o Chama omnitunado consegue até mesmo controlar gelo via criocinese. Isso não foi demonstrado na série, mas de certo combina bastante com seu visual azul claro. Mas agora vamos ao esquentado, a forma pironita do Antitrix. Sendo um alien do Antitrix, necessariamente o esquentado tem um componente híbrido, além de ter mutações próprias. No entanto, por ser suficientemente parecido com o Chama original, vamos ter um momento dedicado a ele. Numa análise mais fria, a única diferença significativa entre o esquentado e o Chama base é a intensidade do seu fogo, que é maior no esquentado. Ele chegou até mesmo a solidificar mel líquido com seu fogo de altas temperaturas, o que é um feito e tanto. Restam agora duas formas do Chama, a versão Omnikix e a versão Omninaut. Ambas as formas possuem um lança-chamas metálico embutido no braço que permite lançar rajadas de fogo de alta intensidade. Ademais, ambos conseguem voar via propulsão sem necessidade de voar via pirocinese. A principal diferença entre elas é que a forma Omninaut demonstra sobreviver no vácuo do espaço, que é um feito em todas as formas Omninauts. Vamos agora ao Bala de Canhão. Em questão de aparência, as garras de seus pés estão mais aparentes no reboot. E, assim como na série clássica, em UAF, no reboot seus olhos são próximos à faixa preta de sua cabeça.
Fora isso, as outras modificações são basicamente permanentes ao traço do reboot. O Bala de Canhão do reboot não tem nenhuma alteração significativa em relação aos poderes demonstrados, apesar de seus planetas serem bastante diferentes. E para começar, Arbúrea, o planeta do Bala de Canhão, é 100% destruído no clássico pelo Grande Carrapato, que é uma espécie de um carrapato alienígena gigantesco. No clássico, o planeta é marcado por um grande sistema de túneis, o que faz sentido se considerarmos que rolar como uma bola é a principal habilidade do Bala de Canhão, mas no reboot o planeta é dominado por praias. É algo bem inusitado, mas é legal ver um planeta de uma espécie alienígena que não bate com o estereótipo mental que criamos com base na habilidade do alien. Ao contrário do Chama, temos uma versão suprema do Bala de Canhão, e podemos compará-las a formas upgrade, por assim dizer, do Bala de Canhão do reboot. No clássico, o Bala de Canhão Supremo tem uma lista relativamente extensa de habilidades, apesar de muitos fãs o considerarem o Supremo sem graça. Seus atributos físicos são aumentados, com velocidade e habilidade aprimoradas. Sua principal característica é a capacidade de projetar espinhos de metal em sua pele, especialmente úteis para furar os inimigos, causando dano adicional na forma de bola. Além disso, apesar de nunca ter sido mostrado na série, o Eugene Son, roteirista que trabalhou ao longo de toda a série clássica, do Ben 10 original ao Omniverse, defende que o Bala de Canhão Supremo consegue ejetar os seus espinhos como projéteis. Isso faria com que ele conseguisse atacar inimigos em área, e à distância, o que torna uma forma extremamente poderosa. O Bala de Canhão Omnitunado no reboot tem semelhanças bem interessantes com o Bala de Canhão Supremo do clássico. Assim como o Bala de Canhão Supremo, o Bala de Canhão Omnitunado tem estruturas em suas costas que ficam evidentes em sua forma esférica, e ele também pode lançar elas, mas não como espinhos, e sim como mísseis, o que tem evidentemente um poder destrutivo maior. Ele também consegue pular a alturas muito maiores que o Bala de Canhão Supremo do clássico, e gera 2 espinhos elétricos laterais enquanto gira na forma esférica, que também podem ser lançados, mas não como mísseis, e sim como espinhos. No geral, se formos considerar simplesmente a quantidade bruta de habilidades, o Bala de Canhão Omnitunado já supera o Bala de Canhão Supremo. O Demolição é a amostra arburiana pela rota do Antitrix. Ele é, para todos os efeitos, praticamente um Bala de Canhão Supremo melhorado. Assim como o Bala de Canhão Supremo, ele possui espinhos em suas costas, e apesar de nunca ter sido mostrado a egestão desses espinhos, ele ainda consegue causar grande dano a seus inimigos com os impactos espinhosos. Essa forma também demonstrou conseguir cavar no chão com grande eficiência. E para finalizar com chave de ouro, ele é bizarramente resistente. E para vocês terem ideia, a carapaça dele já refletiu lasers. Parece ser imune à lava, ácidos, além de basicamente não afetar o tempo de reflexo ou percepção do ambiente por parte do Bala de Canhão. E para concluir o Bala de Canhão, vamos falar de sua versão Omnikiss, que certamente não é tão impressionante quanto o Bala de Canhão Omnitunado. Mas é claro, ele tem uma proteção metálica que tem muita resistência. Essa crosta metálica também deve aumentar a força de seus impactos quando as rolagens são energizadas, já que uma massa maior, e metal costuma ser denso, significa mais inércia. E de energizar a rolagem ele entende, já que ele já demonstrou conseguir rolar por bastante tempo parado para de alguma forma ganhar momento cinético. No entanto, essa crosta metálica não parece ser suficiente para fazer com que o Bala de Canhão Omnikiss realmente supere o Bala de Canhão Omnitunado, mas talvez ele consiga empatar com o Bala de Canhão Supremo, apesar de que ambos são bons em coisas diferentes, sendo o Bala de Canhão Omnikiss aparentemente mais defensivo, enquanto o Bala de Canhão Supremo parece ter um ganho mais defensivo, mas principalmente ofensivo graças a seus espinhos. De todas as formas, a que demonstra mais efeitos de poder e habilidades é o Bala de Canhão Omnitunado, mas todos eles possuem suas particularidades, e diferentes formas podem ser úteis em diferentes situações, como a forma Omnikiss e o Demolição, que são largamente proficientes na resistência e defesa. No caso da forma Kinecelerano, o XLR8, as principais diferenças em quesito aparência são o fato da versão do reboot possuir cantos menos pontudos e o que aparenta ser espinhos nas costas. O seu planeta Kinet praticamente não muda entre Classic e Reboot, com ambas as versões sendo descritas como repletas de tempestades. O XLR8 é outro alien que, assim como a maioria dos 10 originais, exceto pelo Besta, não possui forma suprema. Então vamos retomar ao modelo de análise que empregamos para entender o Chama e comparar primeiro as formas base do Clássico e Reboot, mas depois vemos o que muda em cada upgrade do Reboot. A versão clássica aparenta ser mais poderosa por uma grande margem. Apesar de ambas as versões do XLR8 serem descritas como alcançando até 500 milhas por hora, que dá aproximadamente 804 km por hora, o XLR8 do clássico demonstrou um feito impressionante de perceber o tempo quase completamente parado, que já indica um tempo de raciocínio ou cognição absurdo. E além disso conseguiu andar em alta velocidade, enquanto o resto do mundo parecia estar em pausa completa. Isso tudo somado indica não só habilidade de percepção e tempo de pensamento aumentado,
com também uma velocidade física e uma resistência à fadiga que vai bem além dos 804 km por hora. Ao contrário do XLR8 do clássico, o do Reboot ele não parece ter um poder de aceleração e resistência ao cansaço tão exacerbado. Haja vista ele passou por cansaço físico extremo ao alcançar 888 milhas por hora, o que dá 1.429 km por hora, e ele não conseguiu ir além disso. Se quisermos ser pedantes, o XLR8 do Reboot ele não demonstrou a capacidade de destreza aumentada, ou seja, conseguir coordenar múltiplos movimentos em alta velocidade, como o XLR8 do clássico, que conseguiu digitar múltiplas senhas num curto período de tempo, mas é possível que ele também tenha essa habilidade e só não tenha demonstrado. Vale lembrar que o XLR8 do clássico ele fica mais rápido quando cresce, já que de acordo com o Pop-Up, o Ben 10.000 usa o XLR8 para patrulhar a Terra toda em segundos. A principal diferença do XLR8 omnitunado para o normal é de fato a sua velocidade, que é melhorada. No entanto, não parece ser suficiente para atingir o incrível feito do XLR8 do clássico, já que quando o XLR8 omnitunado desacelera o tempo, a sua velocidade diminui visivelmente, ao contrário do XLR8 do clássico, que não só parece parar o tempo, desaceleração muito mais acentuada, significando uma velocidade de percepção do mundo ainda mais rápida, como também consegue correr em altas velocidades com o tempo parado, por assim dizer. É de interesse, no entanto, mencionar que em merchandise o XLR8 omnitunado é descrito como capaz de chegar à beira da velocidade da luz, e duas ou uma, ou significa que ele é tão rápido quanto o XLR8 do clássico, ou que pelos feitos, o XLR8 do clássico ele consegue ir além disso. Nessa cena mesmo aí do Ben 10.000 teria dominado mais. Além da velocidade aumentada em relação à forma base, o XLR8 omnitunado ele também tem uma cauda elétrica, que pode ser multiplicada, ou seja, ele pode criar mais de uma cauda, usada para eletrocutar inimigos e até serve como lâmina de corte. Além disso, similar ao acelerado, o XLR8 omnitunado também tem dificuldade em parar ou frear quando atinge altas velocidades, o que é uma fraqueza ou vulnerabilidade não demonstrada pelo XLR8 do clássico, que tem um controle total da fricção, podendo frear mesmo se correr em altíssimas velocidades. No caso do Veloz, a forma que acelerando mutante com DNA híbrido do Antitrix, há uma clara melhoria no fator da força, uma vez que o Veloz ele consegue carregar objetos pesados enquanto ele corre. No entanto, a sua velocidade não parece ser aumentada, uma vez que o Veloz e o XLR8 na forma base alcançaram velocidades iguais no episódio de Caminho Tortuoso. Dá para conceder que ele é um feito impressionante de velocidade, no entanto, já que o Veloz consegue criar ilusões de clones, alternando suas posições várias vezes num curto espaço de tempo, gerando a impressão de que ele se multiplicou. Isso é sim um feito e tanto, mas não pode dizer que ele alcançou a mesma velocidade do XLR8 base, por sua vez se cansa a velocidade de 888 milhas por hora. A versão OmniKicks do XLR8 ele possui uma vasta gama de poderes adicionais quando comparado à forma base. Para começar, vamos ao principal, ele é mais rápido. Ao contrário do Veloz, que não parece ter uma velocidade aumentada em relação ao que acelera no base, o XLR8 OmniKicks ele consegue atingir velocidades supersônicas acima de 1.236 km por hora. Sem se cansar, ele consegue atingir velocidades hipersônicas num boost temporário. Além de possuir um propulsor nas costas que permite velocidades mais além de 1.000 milhas por hora, o que dá mais de 1.609 km por hora, e as suas velocidades incríveis o permitem até mesmo criar túneis subterrâneos, atravessando a Terra como se não fosse nada. A sua armadura também presumivelmente fornece um grau de resistência adicional, além de um visor com informações diversas, que a propósito o Ben não entende por estar numa língua alienígena. O 4 braços é a clássica transformação baseada em força de Ben 10. Em questão de aparência, basicamente não há alterações no design, fora as mudanças para adaptá-lo ao traço do reboot e suas proporções anatômicas. O planeta dos Tetramandos também é bem parecido entre o clássico e o reboot, sendo caracterizado pelos ermos e savanas dominados por povos guerreiros e tribais, só que aparentemente os do clássico são bem mais tecnológicos. Assim como no clássico, a versão do reboot tem força muscular aprimorada, além de conseguir dar saltos que atingem alturas impressionantes e criar ondas de choques batendo suas 4 palmas uma contra as outras. De modo geral, o Alien funciona de maneira basicamente idêntica no clássico e reboot. Algumas coisas não foram demonstradas na versão do reboot, mas é possível que isso seja mais porque o reboot não teve tanto tempo de tela quanto o clássico do que qualquer outra coisa. Quanto à versão minitunada, se fizermos uma análise fria, ela é relativamente decepcionante, uma vez que o 4 braços omnitunado literalmente é só mais forte. E sim, ele consegue carregar objetos mais pesados e ondas de choque que ele consegue gerar são mais intensas, além de possuir uma aparente resistência aprimorada. Mas acaba aí, o 4 braços omnitunado é basicamente um 4 braços mais 4 braços que 4 braços, tá ligado? Já que no geral não parece possuir nenhuma habilidade realmente nova.
O Quadrisoco, que é a versão do Antitrix do Quatro Braços, passa pelo mesmo problema, só que de maneira ainda mais acentuada. Não só ele não parece possuir habilidades novas em relação ao Quatro Braços base, como também nem mesmo possui feitos significativos em relação às habilidades que já existem. Mas é claro, podemos crer que o componente híbrido e mutante do Quadrisoco o torna mais poderoso que o Quatro Braços comum. Afinal, essa lore dos aliens do Kevin serem mais eficazes que os do Ben, mas na prática, mesmo o Quadrisoco nunca demonstrou feitos de força ou geração de ondas sônicas mais poderosas que o Quatro Braços base. Não só isso, como ele já ficou cansado em suas aparições, algo incomum para o Quatro Braços base. Para romper o padrão de formas alternativas decepcionantes, temos o Quatro Braços Omnikiss. Essa forma tem, obviamente, aquilo que temos em comum em qualquer forma Omnikiss, a resistência aprimorada por conta da armadura. Além disso, a forma Omnikiss confere ao Quatro Braços a habilidade de projetar seus punhos, podendo atacar inimigos a distâncias, e reacoplar sua mão após o ataque. A mão também pode ser acoplada ao pé, permitindo que ele use o membro inferior para se segurar. Por fim, a habilidade de escalar muros. O Enxurrada ele é um alien que não aparece em tela no clássico. A gente sabe que o Enxurrada é de uma espécie única e separada do Ameaça Aquática, com o desenho o próprio Duncan confirmando isso. E o Duncan ele diz também que a espécie do Enxurrada também existe no clássico, junto com outros aliens novos do reboot. Mas como os Cascan eles nunca apareceram no clássico, o mais próximo que temos para comparar é o Ameaça Aquática, e é isso que a gente vai fazer. Embora não sejam os mesmos, é legal a gente saber quem é o mais brabão. Inclusive, fiz no meu canal um vídeo inteirinho todo dedicado a isso, O link vai estar aí no card, beleza, galera? Se você quer ver um vídeo completo e mais a fundo sobre isso, é só ir lá. Mas assim, basicamente, galera, o Enxurrada tem uns chans a mais que o Ameaça Aquática não possui, como a capacidade de fazer gelo e vapor, confirmado pelo Dr. Rolial. Todavia, o Ameaça Aquática é mais resistente por causa que ele já foi jogado contra uma parede a ponto de danificá-la. O Enxurrada também foi jogado pela Hidromandra e não quebrou a parede, e mesmo assim ele levou o back. O Agregor mesmo mentiu de dizer que com os poderes do Bivalve ele resistiu a tudo a lei, que o Enomossauro fez e tudo. Todavia, a gente sabe que um dos motivos do Agregor querer o DNA Orixã é justamente isso, de ter um exoesqueleto blindado. No mais, o Ameaça Aquática é mais resistente que o Enxurrada e mais forte. O Ameaça Aquática tem força suficiente para jogar o Lagartoide em uma parede próxima e perfurar crateras em pisos de concreto. Já o feito de força do Enxurrada é que ele é capaz de levantar a Mortrança e girá-la, feito isso que não se compara com o do Ameaça Aquática. E para concluir, é dito que o Ameaça Aquática pode controlar diversas fontes de água, incluindo a normal na Terra, confirmado pelo Eugenisson e o Darwin McDuff. Ele também pode absorver a umidade do ar, e escolher a temperatura da sua água. Por estarmos tratando de espécies similares, mas diferentes, o Ameaça Aquática e o Enxurrada são as duas versões mais diferentes na aparência até aqui. Enquanto o Enxurrada tem tubos com água corrente, que atravessa o seu corpo, o Ameaça Aquática tem espinhos saindo das mãos no design de supremacia alienígena e cracas espalhadas pelo corpo no design de Omniverse, apesar de que outros Cascans, além do Enxurrada, também possuem cracas no corpo. O capuz também é um aspecto do design do Ameaça Aquática que não está presente no Enxurrada. O planeta do Ameaça Aquática é ainda mais diferente do planeta do Enxurrada. No caso do Ameaça Aquática, o seu planeta ele é descrito como desértico, razão pela qual a espécie dos orixãs produzem águas a partir da cultuada como deuses. Já a Cascareal, da espécie do Enxurrada, é um planeta aquático, por assim dizer, apesar de também possuir massas continentais, sendo marcadas por piratas e o planeta tendo várias luas conectadas por túneis de água. O Enxurrada Omnitunado ele ainda é mais poderoso que o normal, com sua habilidade de lançar água sendo exacerbada pelos seus 2 canhões, que também servem para criar gelo. O que ele já tem na forma base, mas se intensifica nessa aqui. É por causa que é mais fácil criar um construto de defesa de gelo com os canhões, além de poder energizar as águas que saem por eles com eletricidade. Já o Contracorrente ele não parece ser tão diferente do Enxurrada base. A única diferença é que o fato da sua água ser verde ao invés do azul do Enxurrada, parece ser uma água suja. E por fim ele consegue transformar o solo em lama, que aparenta ser uma forma de terra cinese. O Massa Cinzenta é a transformação do Omnitrix conhecida pelo seu grande intelecto. Em comparação com o Bell de 10 anos da série clássica, sua roupa mudou de cor principal, do branco para verde claro. Seu olho deixa de ser um verde musgoso e se torna laranja, e seu calcanhar deixa de ser alongado como no clássico.
Por fim, seu espaço nasolabial, a pele entre o lábio de cima e o nariz, apresenta pequenas linhas como detalhes, semelhantes a um bigode fininho de um pré-adolescente humano, tá ligado? Seu planeta também muda consideravelmente. Na série original, após mudanças de design, o planeta Galvan Prime dos Galvanianos é representado como pantanoso e de águas rasas. Já no reboot, Galvan Prime é quase um planeta oceânico, com níveis submarinos abissais. Em questão de poderes, ambas as versões são praticamente idênticas. A versão clássica demonstra algumas coisas extras, como um pré-cérebro reserva que desempenha funções básicas, além de uma língua que pode se projetar para agarrar insetos. No geral, no entanto, ambas as versões são marcadas pela grande inteligência e uma variedade de tópicos, e pela dificuldade em resolver conflitos que requerem força física muscular. O Massa Cinzento Omnitunado ganha um boost impressionante na força física. Ele agora controla uma espécie de mecha que pode ser usada para combate corpo a corpo. Essa forma também permite que ele dispare pequenas rajadas elétricas para atacar os oponentes. No entanto, essa versão não parece ser mais inteligente que a forma base, o que significa uma estagnação do principal poder do alien. Já no Antitrix temos o Matéria Negra, cujo nome seria uma referência bem legal a uma parte do sistema nervoso responsável pela dopamina, mas o nome dessa parte do sistema nervoso em inglês é Substantia Nigra, e não Dark Matter. Aqui é Matéria Negra, então tem sim uma alusão inteligente para o nome do alien. Embora eu ache que deveria ter sido massa obscura, massa noturna, massa de escuridão, massa negra, afinal a graça de Dark Matter é porque o nome do massa cinzenta em inglês é Green Matter. Ou seja, ambos têm Matter, e aqui essa graça não foi mantida, uma oportunidade perdida de fato. Em questão de poderes, ele ganha uma força física aumentada que vai além de seu tamanho equivalente ao de um humano. Ele também pode disparar uma espécie de chama avermelhada que cristaliza os oponentes. Além disso, sua habilidade de escalada é considerável, inclusive sobre paredes íngremes. Sua principal habilidade, no entanto, é a manipulação de líquido cefalo-raquidiano modificado, que pode ser secretado para congelar os inimigos em cristais, ou para criar armas e escudos. E como choque rochoso, mas numa versão baseada em líquor cristalizado, e não em correntes elétricas, inclusive tem uma batalha que ele e o choque rochoso lutam juntos contra a Encantriz. Vamos agora ao Diamante. Em questão de aparência, o que mais muda é a sua roupa, já que as outras versões são basicamente para adaptá-lo ao traço e anatomia do reboot. Ao invés de branca e preta, como no clássico, do Ben 10 anos no clássico, a sua roupa agora é preta e amarela, um padrão em que a amarelo faz o V no preto, ao invés de dividir a roupa com o preto num corte invertido, como na série clássica. O fato é que na pré-produção do Diamante do reboot, ele tinha a listra branca mesmo. Já o seu planeta Petrópia é descrito como possuindo uma vasta rede subterrânea em ambas as versões, mas no clássico ele tem um formato prismático, enquanto no reboot ele é esférico com anéis em sua órbita. No reboot temos Anthrosapiens e divisão de Petrosapiens da superfície, Subsapiens e Anthrosapiens. No Prime é dito em pop-up ter uma variedade de Petrosapiens de diferentes tipos de gemas. O fato é que essa lore de novos seres do reboot são canônicas para o Prime de acordo com o Duncan Roleal. Os Subsapiens e Petrosapiens da superfície e os Anthrosapiens foram revividos pelo Diamante, mas os que não foram vistos em tela apareceram em outro canto no planeta, faz muito sentido, porque é confirmado que Petrópia é muito maior que a Terra. Todavia, no reboot não foi apresentado o Sugilite como guardião de Petrópia, então é provável que essa lore não exista no reboot. Pode até existir, mas até então não se sabe sobre ela no reboot. Em quesito poderes, temos uma diferença fundamental entre a versão do clássico e a do reboot. Enquanto no clássico os cristais de diamante funcionam como cristais, no reboot eles se parecem muito mais com gelo. Isso quer dizer que no reboot os cristais são mais facilmente rompidos, mas também são gerados mais rapidamente de maneira dinâmica, inclusive sendo projetados como jatos, e não apenas como balas ou mísseis projéteis, tais como no clássico. É fato que, no entanto, em ambas as versões, a principal fraqueza são a resistência fenomenal do diamante a ondas sonoras. O Diamante Omnitunado ele ganha, como de costume das versões omnitunadas, alguma coisa relacionada à eletricidade. No seu caso, esse extra é a habilidade de disparar correntes elétricas e conseguir manifestar uma lâmina elétrica embutida em seu antebraço. Essa lâmina não serve só para cortar, já que ao girar em alta velocidade ele consegue criar uma espécie de furadeira gigante para perfurar os inimigos. E além disso, ele ganha na aparência um moicano elétrico super maneiro. O punho de cristal é a forma Petrosapien do Antitrix, chamado de Black Ice. Além dos cristais roxos, basicamente nada muda. Isso sim está se tornando uma espécie de padrão nas formas do Antitrix que a gente vem comentando. Mas fato é, apesar de em lore do Antitrix incluir áreas como componentes genéticos híbridos e mutantes para seres superiores, nem todas as versões ganham um poder massivo a partir disso. Isso não significa, no entanto, que ele é mais fraco.
ele parece ter todos os poderes do diamante básico, só não aparentou ser muitíssimo mais poderoso. O diamante Omnikicks, ele é possivelmente a forma Omnikicks mais legal desse vídeo. A forma Omnikicks do Bala de Canhão, por exemplo, é bem legal, mas essa daqui tá em outro nível. Para começar, ele mantém todas as habilidades do diamante básico, como cristalocinésia dinâmica, resistência e criação de armas de diamante. Além disso, ele consegue absorver energia com as mãos e devolver em ataques. Só isso já torna quase um cromático mirim, tá ligado? Não só isso, como ele também pode transferir a consciência para seus cristais. Sim, galera, de alguma forma ele tem uma leve versão do poder de manipulação mental. Para finalizar com chave de ouro, o seu antigo corpo continua existindo, podendo servir como uma distração para o seu inimigo. No entanto, ele tem uma desvantagem, uma fraqueza, que o diamante base não possui. A eletricidade pode machucá-lo. Vale lembrar também que o diamante cromatizado não demonstrou ser um mini cromático, ele demonstrou mais que isso, por causa que ele absorveu toda a rajada solar que o Ragnarok lançou contra ele e redirecionou de volta. O Insectoide do reboot é praticamente outro alien se comparado à sua versão do clássico. Em aparência, ele é bípede, e não uma criatura de 4 patas apoiadas no chão. Ao contrário do clássico, a versão do reboot não tem roupa, e sua pele é azulada e não verde musgo. Seus olhos também não são projetados, mas sim ligados diretamente à cabeça. Quanto a seu planeta, Lepidoptera, temos poucas informações sobre ambas as versões, mas tanto a versão do clássico quanto a versão do reboot parece ser uma terra de ecossistemas exuberantes e diversos. A versão do reboot do Insectoide não tem o tradicional ferrão posterior do clássico, e nem consegue soltar gosma do olho, mas mantém a garra afiada nas mãos, e ganha algumas coisas que a versão do clássico não demonstrou. E para começar, a versão do reboot é bioluminescente, significando que ele brilha no escuro. Além disso, o Insectoide do reboot pode soltar gás metano de ductos em seu tórax, que são o mesmo ductos que ele usa para soltar a sua gosma. O Dukan afirma que o Prime também pode fazer isso de soltar gás metano. O Insectoide de 4 anos do clássico também já soltou um gás, mas era um herbicida, então provavelmente dá sim para contar com uma habilidade nova. Numa visão geral, no entanto, dá para dizer que os poderes mudam menos que a aparência. Como de costume para esse upgrade, a versão omnitunada do Insectoide ganha poderes elétricos. Ele pode soltar a eletricidade de suas mãos, além do fato de sua gosma ser eletrizada. Essa eletricidade deixa sua gosma essencialmente como as armas elétricas que o choque rochoso cria. Tudo isso já seria impressionante por si só, mas além disso tudo, a gosma dessa versão também é teleguiada. E sim, a gosma persegue o alvo. Esse é possivelmente um dos poderes mais OP para um alien não cósmico de Ben 10, já que errar o alvo não é um dos principais problemas nas cenas de combate. O Mariposa é a forma lepidopterrana do Antitrix, e podemos dizer que a maioria das coisas não mudam. Ele faz tudo o que um Insectoide faz, mas é um pouco mais forte e resistente. Além disso, ele pode soltar uma gosma ácida, mas fora isso não tem nenhuma habilidade diferenciadora realmente nova, só o seu design que é bem legal no entanto. Assim como o Insectoide, o Cipa Selvagem ganha um design muito mais humano no reboot. Ao contrário de tentáculos com membros inferiores, ele tem pés, e as suas ombreiras que se assemelham a folhas de plantas carnívoras simplesmente não estão presentes no reboot. Em ambas as versões Flores Verdance, o planeta dos Cipa Selvagem é descrito como repleto de florestas. No entanto, enquanto a versão clássica tem um clima volátil, a versão do reboot tem uma árvore importantíssima que influencia a saúde e bem-estar nas formas de vida a ela conectadas. No quesito poderes, a versão do reboot tem feitos impressionantes. Os Cipa Selvagens do reboot nunca demonstrou a habilidade de se misturar com plantas, mas para compensar já demonstrou a habilidade de projetar os espinhos que ele pode criar em sua superfície corporal, e dispará-los. O do clássico também pode criar espinhos, como ele fez na primeira aparição dele para se desamarrar. Só que o do reboot ele consegue gerar tentáculos das costas para se locomover. Ele consegue gerar plantas e fazê-las crescer, além de transformar sua mão em folhas úteis para cavar. Fora isso, ele mantém a maior parte das habilidades do Cipa Selvagem do clássico, como elasticidade e a geração de sementes que podem emitir substâncias letais ou fazer vinhas crescerem. O Cipa Selvagem Omnitunado ele é uma das formas omnitunadas menos especiais entre os incríveis upgrades explorados aqui no vídeo. Ele possui 2 tentáculos que saem das suas costas com bolas elétricas acopladas. Essas bolas podem ser usadas para combate, podem ser jogadas como bombas. Mas além disso, a única coisa que ele ganha é a resistência adicional pelas pedras Fulmine do Shock Rock. O Espinhento é a forma floral do Antitrix, e é outra versão do Cipa Selvagem que não ganha muito, para ser bem sincero. As suas vinhas são espinhentas, e provém um fator adicional de dano no combate. Ele consegue gerar armas com suas vinhas, mas assim como algumas outras formas do Antitrix, ele não parece ser tão diferente. Muito especula-se que os aliens do Antitrix têm suas habilidades basicamente aumentadas. Como vimos, o Veloz
e ter a mesma velocidade que o XR8, mas as coisas nem sempre são assim. No que se trata de poderes, ambos são bem parecidos, podendo se misturar com tecnologia, melhorá-la e se transformar em tecnologia. No entanto, a versão do reboot incrivelmente parece ter feitos da mesma habilidade um tanto diferente. Por exemplo, ele consegue forçar uma explosão em máquinas controladas por eles e se regenerar facilmente. Além disso, ele também parece ter tecnocinese em área, podendo controlar tecnologias à distância quando possui máquinas, mesmo que a máquina não tenha uma conexão com a internet, como vemos no episódio Zombozolândia. Inclusive, o Ultra T no reboot, de acordo com o Duncan, não pode soltar feixes energéticos de seu olho. Esse feixe é na verdade um sangue bioenergizado, revelado em um pop-up, mas a canonicidade disso é complicada, porque nos jogos ele faz isso, dado que os efeitos dos aliens dos jogos podem ser contados para a versão Prime, já que são versões alternativas cujas leis físicas são parecidas. O reboot pertence a outro multiverso, e daí essa lore de poder contar não é aplicada. Seria o mesmo de dizer que todos os aliens do reboot têm os mesmos poderes do clássico e vice-versa. Outra questão interessante a ser notada quanto ao nosso querido alien mecamorfo galvânico é a sua voz. No clássico, é revelado pra gente um pop-up do episódio Fim de Jogo que o Ultra T é incompleto, pois sua informação genética não consegue se adaptar bem ao DNA de criaturas orgânicas. A interpretação mais viável para essa fala é que ele não é Fublau, ou seja, não é 100% mecamorfo galvânico. Tem um pouco de DNA do Ben ali. Isso inclusive faz sentido, pois a voz, algo que depende da genética, do Ultra T do clássico é basicamente a voz do Ben transmitida através de uma máquina. Enquanto isso, no reboot a voz do Ultra T é diferente da do Ben. Isso pode ser interpretado de maneira simples e direta. Ultra T é Fublau no reboot. No entanto, as coisas não são tão simples assim. Acontece que o dublador do Ultra T do reboot acredita que as mudanças na voz não são tão drásticas quanto parecem. E vamos ver agora a fala dele. A voz do Ultra T no reboot deve ser uma reinterpretação da voz grave do próprio Ben, como se ela fosse a mesma pessoa, de repente em um corpo diferente com uma voz adulta profunda, mas ainda uma criança. E pois é, a fala parece confusa a princípio, talvez até contraditória, mas podemos destrinchá-la. Basicamente, tudo se resume ao Ultra T do reboot ainda não é um Fublau, mas não tem uma parcela de DNA mecamorfo maior que o Ultra T do clássico. Talvez uma genética ou física diferente no universo do reboot permita uma melhor recombinação entre o DNA do Ben e o Ultra T, mas esse não é o foco. Essencialmente, imagine que você está misturando verde e vermelho. O resultado é marrom, uma cor diferente. Basicamente, é isso que talvez aconteça com o Ultra T. Você pega a voz do Ben e a voz do Ultra T puro e mistura, e dá uma voz completamente diferente. Nesse sentido, a fala do dublador parece fazer mais sentido. A voz do Ultra T permanece sendo uma reinterpretação da voz do Ben, já que é essencialmente uma versão diferente ou híbrida da voz do Ben. Além disso, o resto da citação também se encaixa perfeitamente. É a voz do Ben, mesma pessoa, em outro corpo. Voz do Ben misturada com a do Ultra T. Em uma versão voz adulta, a maneira como a idade do usuário afeta os aliens é imprecisa em Ben 10, mas essa fala parece indicar que todos os aliens tendem a ser uma versão adulta do usuário, exceto quando há interferências mágicas ou coisa do tipo. Para mais ou para menos, essa é apenas a visão do dublador, já que há evidências para pensar o contrário, ou seja, que a idade dos aliens permanece equivalente à do usuário mesmo quando não há influência mágica. Talvez o Ultra T seja o alien cujas diferenças entre o clássico e reboot sejam mais complicadas de se entender, mas tudo se resume a aparência, poderes e voz. No campo aparência temos uma notória mudança de verde para o roxo. No campo de poderes temos de mais importante a perda do raio óptico, e no campo de voz temos uma maior parcela de DNA alienígena que provém um tipo de diferente. Por fim, temos possivelmente a forma do Antitrix que ganha mais coisas novas, o vírus, ou bootleg em inglês. Esse cara consegue tomar conta de uma tecnologia já possuída por outro mecamorfo, o que por si só já é um feito de superioridade sobre o Ultra T básico. Além de que consegue desacoplar parte do seu corpo de ser danificado, o que é uma habilidade muito útil para a sobrevivência. Mesmo assim, o bootleg é um mutante híbrido de mecamorfo galvânico, mas ele não é superior ao mutante mecamorfo que vimos no Prime, o Malware. Malware está bem mais acima de vírus, dado que o Malware é poderoso bastante para peitar os aliens que estão nos tops mais poderosos. Malware já matou o Feedback, ganhou do gigante e poderia até mesmo aderir os poderes de um mecamorfo galvânico para si. Além de tudo isso, ele pode ficar gigantesco e ter diversas armas poderosíssimas somadas a si, como o canhão de Táquio. Mas ainda assim, o vírus possui feitos de poder impressionantes quando comparado ao Ultra T, além de conseguir sobrepor a possessão tecnológica de outro mecamorfo. Ele também pode desacoplar uma versão consciente e menor dele dos apêndices principais, ou seja, ele se solta do resto do corpo, essencialmente virando uma versão menor de si mesmo.
Antivilgax, uma fusão criada no improviso e portanto presumivelmente menos poderosa no quesito poderes mecamórficos, conseguiu usar sua parte bootleg para terraformar todo o planeta Terra. Se o vírus consegue fazer no mínimo isso, seu feito de poder prático máximo já vai além de qualquer coisa que o Ultra T já tenha demonstrado. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. O que você achou das diferenças entre as formas do clássico e do reboot? Vocês gostariam que tivesse uma parte 2 disso? No geral, você prefere as versões do reboot ou do clássico? E vamos fazer o seguinte, comente aí um alien que você acha que a lore do clássico é melhor e um que você acha que é a do reboot. Se você não achar algum dos dois, comente apenas o que você acha. É isso, galera, agradeço mais uma vez o Luke por ter participado desse vídeo aqui. Se inscreva lá no meu canal, falou e tchau! Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, suas opiniões aí e as diferenças dos aliens que vocês mais gostaram. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! É diferente porque tem poder demais.